Mais Forte Podcast começando, vocês são todos muito bem-vindos. Eu já estava com saudades de falar com vocês, de receber minha nova convidada e é com grande alegria que eu anuncio a vocês uma mulher virtuosa, uma mulher que realmente é sábia, que tem edificado tantas vidas nas redes sociais, com sua mentoria, com seu exemplo, com seu direcionamento, todos eles dados por Deus. Uma história de vida linda que com certeza vai te ajudar a recuperar o teu casamento, a tua feminilidade, os teus valores e com certeza auxiliará muitas e muitas vidas. Fique com a gente até o final. Eu quero dar as boas-vindas à minha convidada querida, Fran Pecóis. Bem-vinda, minha linda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você, uma mulher que edifica tantas vidas. Você me toca todos os dias. Obrigada pela oportunidade. Amém, eu que agradeço. Eu acho que você tem sido tão essencial nos dias de hoje. Teu conteúdo realmente edifica as nossas vidas, dá um direcionamento segundo a palavra de Deus. E eu vejo hoje tantas mulheres buscando, serem aprovadas pelo mundo, aprovadas pelos homens, aprovadas pela sociedade e muitas vezes perdidas em sua própria essência, perdidas no que Deus deseja de nós, no que Ele nos criou para sermos, né? Exatamente. E você, como uma pessoa de referência, ainda nova, mas com tanta maturidade no que você fala, me causou curiosidade. Eu falei, eu quero saber mais como que ela chegou a esse entendimento. Sim. O que te motivou a fazer o que você faz, a ser quem você é, porque eu sei que hoje você é um referencial de feminilidade, da mulher que edifica, mas eu vi pelo que você me contou que nem sempre foi assim. Exatamente. Que você tinha uma outra forma de se ver, de se portar. Você veio de família cristã, como foi o seu início da tua caminhada com Deus? Começando por aí. Não foi uma família necessariamente cristã, é aquela família que fala que acredita em Deus, que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, sabe? Mas que dificilmente vai realmente à igreja. Os meus pais não eram convertidos e era uma família de muita contenda, onde eu sempre via os meus pais brigando muito, a minha mãe, mas o meu pai também tinha esse lado dele um pouco desorientado no papel masculino e a minha mãe desorientada no papel feminino. Sim. Eu lembro que minha referência, vamos dizer assim, de acolhimento veio do meu pai. Meu pai, quando a minha mãe não estava em casa, ele que me cuidava ali. À noite, quando eu estava... Pai, fiz xixi na cama, quando era bem criancinha mesmo, meu pai Você é a única filha? Sou a filha única, exatamente. Então eu tive uma referência um pouco desnorteada de papel masculino e papel feminino dentro do lar. Sim. Além disso, eles se agrediam muito, então eu criei vários traumas, vários trejeitos. Quando eu fui para minha adolescência, eu fui uma adolescente muito rebelde. Eu tive envolvimento com, vamos dizer, namorico muito jovem, o que é uma coisa assim que denuncia uma família desestruturada. Eu sempre falo para as minhas seguidoras. Era como se fosse uma fuga. Tipo, olha, em casa eu não me sinto acolhida, não há um ambiente acolhedor, então eu vou procurar fora. Isso, aí você pega aquele vazio que está dentro do teu coração e você busca. É por isso que cada dia que passa a gente vê as meninas mais indo para esse viés, assim, procurando aprovação de homem, como você começou falando, quanto mais cedo, cada dia mais cedo, mais cedo, mais cedo. Antigamente, na minha época, era o quê? Aos 14, agora aos 10 anos você já vê as meninas, até menos, isso é até doloroso de falar, mas até menos você vê as meninas se sexualizando no TikTok, com 9 anos de idade, 8 anos de idade, dançando até o chão e tudo mais.
Por quê? Porque quer ser preenchida, preencher esse vazio. Então eu era muito assim. Eu via a minha mãe, o jeito que ela lidava com meu pai, o meu pai, o jeito que ele lidava com minha mãe, e eu via que era uma coisa desestruturada na minha cabeça. Eu não sabia que aquilo era o errado. Então eu fui para a vida adulta achando que aquele tipo de vida era a vida correta. De um casamento que eram todos daquele jeito. Era um casamento correto, exatamente. Eu lembro de uma vez que me marcou muito, que eu acho que quando me perguntam assim, Fran, quando foi que você começou a estudar feminilidade, mulher virtuosa e tudo mais? Eu lembro assim, esse ato me impactou muito, que foi quando meu pai deu flores para minha mãe. E minha mãe rasgou as flores. Eu lembro que ela rasgou as... Minha mãe é uma mulher maravilhosa hoje. E tinha um porquê? Mudada e tipo tudo assim, mais. Ele veio, olha, eu te traí, toma essas flores, porque daí teria uma razão. Não, foi presente. E ela não gostava, ela dizia que flores não serviam para nada. E por muitos anos, olha só, eu não gostava de flores, porque eu não gostava de coisas femininas. Então eu me tornei uma mulher que é a mulher feminista, a mulher empoderada, aquela mulher soberba, cheia de si, que acha que a última palavra dela é a que vale, por causa de pequenos gestos que, olha só como a atitude e o exemplo dos nossos pais, eles influenciam totalmente na nossa vida, no nosso imaginário, no nosso caráter, quando a gente é adulto. Sim. Começa lá na nossa infância. Gente, você tinha espaço para diálogo na tua adolescência? Ou você tinha uma vida paralela à vida dos seus pais? Não havia um elo de amor mesmo, um elo familiar entre você e eles, que você pudesse se abrir, que você pudesse perguntar? Isso também é uma coisa que eu não tive, e hoje eu compreendo o comportamento das milhares de seguidoras que me pedem todo dia conselho na caixinha que eu abro no Instagram. Sim. Hoje eu consigo compreender da onde vem tamanho buraco no peito, que é o que eu falo, é um buraco no coração, é quando você não tem isso no seu lar. É quando o seu lar, ele é muito frio, a sua mãe não conversa, não tem um relacionamento bom com o seu pai e, inconsequentemente, com você também, vocês não têm esse dia. É isso, eu vivi nesse ambiente que me deu um buraco no coração, e aí, somente na vida adulta, que eu comecei a olhar meu comportamento, falei, olha, parece que isso aqui não é um comportamento correto. Acho que vem muito de Deus mesmo isso. Porque toda a sociedade ela está incentivando esse tipo de comportamento. A grande maioria da sociedade hoje, ela incentiva justamente isso. A nossa individualidade, a nossa liberdade, a mulher pode ser o que ela quiser. Realmente, nós temos uma liberdade, que é a do livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, para sermos aquilo que nós escolhemos até um ponto também, né? Mas isso não significa que vamos ser felizes, que vamos, né, ser preenchidas, se sentir amadas. Completas. Isso é uma grande ilusão, que aquilo que você quiser ser, que você vai ser, e quando você for aquilo, você vai ser completa, você vai ser feliz, você vai ser amada. Essa é a ilusão que eu acho que o diabo coloca na mente dos seres humanos. Tipo, o importante é você ser feliz, fazer o que quiser e pronto, você vai ser plena se for dessa forma. E não é assim. Não. Primeiro, porque além de impactar a tua vida, quando, né, nós vamos contra aquilo que Deus nos formou para sermos, nós não temos alegria de fato. Exato. E a gente impacta também a vida de outras pessoas, porque que estão envolvidas com a gente. Exatamente, que a gente deu essa liberdade dessa pessoa entrar na nossa vida, a pessoa entrou na nossa vida e a gente faz da vida dessa pessoa um caos, porque a gente não sabe se portar muitas vezes como o nosso papel de mulher. E eu vejo meu próprio exemplo, eu sempre também tive essa visão. Por quê? Porque eu não queria depender de ninguém. Isso. Eu quero ser realmente uma mulher que eu não dependo de nada nem de ninguém para ser feliz, só daquilo que eu fizer, daquilo que eu plantar. E no certo ponto, aonde eu errei ainda mais, porque não quero depender de ninguém, nem de Deus. Olha no meu só. caso, assim, Ele me deu a vida, agora eu vou fazer por mim mesmo. E fui e conquistei, e Deus foi deixando, é lógico. Eu não fui pedindo, né, para Ele me auxiliar em nada. Que essa coisa da dependência é uma das coisas que mais causam alvoroço quando eu posto nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu posto alguma coisa de que não existe independência dentro do casamento. Pra quê? As mulheres ficam loucas, que absurdo, não sei o quê. Mas o que acontece? A dependência dentro do casamento, ela é mútua. Sim.
O homem vai depender da mulher em vários aspectos e a mulher vai depender do homem em vários aspectos. Existe essa interdependência. E a mulher moderna é a mulher que ela realmente acha que ela tem... Que é independente. Que ela é independentona. E é a mais iludida. Não digo só no casamento, em qualquer relação. Porque eu como mãe, eu sei... Eu jamais, eu não tenho como ver uma vida independente totalmente, porque o meu filho depende de mim, porque o meu cuidado com ele é a minha obrigação como mãe. Aqui no nosso trabalho, nós dependemos uns dos outros. Para eu ter comida na minha casa, eu dependo daquele que está plantando, do que está trazendo. É uma grande ilusão, a gente fala, sou independente. Tem um versículo muito lindo que eu li ontem, que é sujeitai-vos uns aos outros, que é a gente se submeter um ao outro. É isso que a gente está fazendo agora, essa troca. Né? Eu te agrado, eu te honro, você me agrada, você me honra. É isso. Essa é a vida cristã ordenada. Que a gente sabe o nosso papel, aonde a gente está, o nosso valor, e que a gente não precisa ficar se provando, mostrando o peito, mostrando a bunda nas redes sociais para atrair holofote, para se sentir, eu sou livre. Então eu faço o que eu quero, eu mostro o que eu quiser. Eu mostro o que eu quiser. Quem quiser que veja, quem quiser não veja, só que não é bem assim, E depois ainda ela reclama do tipo de homem que ela atrai. É por aí. Ela é independentona e depois ela vai falar que o cara é banana. É o que mais as mulheres estão falando. Os homens estão fracos, os homens estão bananas. Mas e as mulheres? Elas estão todas empoderadonas, guerreiras. Porque assim, essa palavra guerreira eu achava uma palavra bonita de falar para a mulher. E em vários momentos da vida, sim, a vida é feita de fases e há tempo para todas as coisas. Acredito que há sim um momento de, se você precisar, você sim ser guerreira. Mas você trazer isso de ficar guerreando, sabe? Aquela mulher que está sempre achando que ela é a única salvação para todas as pessoas. Ela não consegue depender do marido para ajudá-la. E aí ela vai reclamando dele. E começa a haver aquela inversão de papéis. No relacionamento. Sim, e um interfere no outro, né? Porque da mesma forma que a mulher vai assumindo uma outra posição, o homem vai perdendo o seu espaço, que era onde ele deveria agir e fazer, e isso enfraquece os dois lados, Exatamente. Né? Mas eu também entendo que, acredito que seja o medo da frustração. Tem muita mulher que por traumas que já sofreram, pelo medo de não serem supridas, elas próprias já fazem tudo antes, né? Eu vou te falar de onde isso veio. Veio muito da revolução sexual. Ali na década de 60 e 70, quando surgiu a pílula anticoncepcional, aí depois aprovou a lei do aborto nos Estados Unidos, a mulher começou ali gritar por liberdade e dizer, e achar que ali, que ela tomando anticoncepcional, ela não ia ter filho mais, que ela podendo engravidando, ela podendo abortar, ela não ia ter mais a responsabilidade. Ela começou a achar que ela era essa mulher totalmente livre. Você sabe que o ambiente e o tempo que a gente vive influencia demais. Eu acredito que há muito mais oportunidades, há muito mais exposição, e nem sempre é só pelo exemplo de casa. Eu falo por mim, assim, que eu tenho pais maravilhosos, minha mãe completamente no papel feminino, meu pai completamente no papel masculino. São exemplos mesmo de homem e mulher no seu papel, no seu lugar, cada um... De vida. De vida, 56 anos de casamento saudável. E eu, apesar disso, eu fui uma que eu quis ser essa. Que vai, que faz e acontece, que pode tudo sozinha. Então eu falo porque nem sempre vem de um lar desestruturado. Sim. Você vê que eu tinha um lar super estruturado, mas eu vejo hoje, ouvindo a tua história, repensando a minha, eu falei, como que eu cheguei a querer isso, a desejar isso? Porque eu não me sentia incluída na minha escola, no ambiente que eu vivia. Eu comecei a minha carreira de artista cedo, as outras meninas eram muito mais moderninhas do que eu comecei a me sentir um peixe fora d'água. E daí eu falei, poxa, às vezes minha casa é assim, minha mãe é assim, toda certinha, minha mãe anda de rendinha até hoje. Falei, então,
talvez porque ela não conheceu isso. Minha mãe é das antigas, eu que tenho que ser moderninha. E eu fui tentando me moldar ao mundo, é aquilo, né? Temos a opção de tudo, mas que a gente não se amolde aos padrões do mundo. Então, eu não conhecia a palavra, eu queria me sentir incluída, Sim. não assim, aquela é muito certinha, aí nem fala para ela que ela não vai entender, vamos sair só a gente. Então, eu fui modificando por um período o meu jeito de vestir, o meu jeito de me expor, falando, eu preciso, senão vão achar que eu sou muito assim. E fui. E conforme foram vindo os elogios, eu falei, eu vou começar a me expor mais. Uau, tá dando impacto, assim, agora estão me vendo assim, de outro jeito. E aí você foi se sentindo mais preenchida. Eu fui preenchida de elogios, mas não durou muito também. Sim, é uma coisa que vai muito vaga. Porque eu sempre gostei de cor, a gente fala de modo de vestir, a gente já vai falar mais sobre isso. Eu gostava de cor, e daí todo mundo, não, a moda é pretinho básico, não sei o que, você tem que se vestir mais básico. Comecei a usar, e eu não me sentia bem muito naquele papel, mas eu achava que eu que tinha que me acostumar. Você se moldar ao mundo. Até que chegou o ápice, eu falei que quando eu fui posar nua e tal, que eu vi de fora, eu me vi de fora. Quando saíram as revistas, eu falei, o que é isso? Quem que é essa? Eu não me reconheço. Daí caiu um balde assim, uma ficha. Foi nesse momento, cara? Foi, logo assim, tipo 2 semanas que saiu a revista, que eu queria me esconder, me enfiar no buraco com um avestruz e ficar lá. O que aconteceu comigo? Você deve ter olhado, né? Eu falei, meu Deus, que aconteceu? essa... Que Não vergonha, e agora? Isso não dá para voltar atrás. Eu falei, não posso mais... olha... Isso é muito importante que você falou, não dá para voltar atrás, mas dá pra gente fazer uma nova vida. Dá, mas tem coisas que você tem que assumir o risco, tem que assumir as consequências, né? É. Você, assim, nesse teu período, assim, de adolescência, antes de você ter esse conhecimento, o que você sentia? Você falou, eu tive os namoricos, não sei o que, eu era rebelde. Você se sentia... dentro do seu papel ali, você estava tão iludida que você estava bem naquilo, ou você já percebia Eu queria aplauso, assim. Eu acho que eu queria que as pessoas me olhassem. Como você perguntou no começo, você tinha diálogo com seus pais? Não tinha. Então, eu acho que eu esperava isso. Eu esperava que alguém... fosse te ver e falar, uau, Oi, tudo bem? Quem é você? Inclusive, eu era muito popular na escola. Ganhava aquelas plaquinhas, a mais popular da escola. Você era comunicativa? Totalmente comunicativa, tocava o terror, eu tinha clubezinho, clãs, assim, umas coisas assim. Eu era muito engajada, muito rebelde, muito, assim, de às vezes achar que eu era a dona da verdade. Eu realmente era bem problemática, não sei como, assim, só pela graça de Deus que eu consegui transformar a minha vida. Por Deus, porque por mim, eu sentia isso, eu queria aplauso, eu queria ser vista, eu queria ter o amor que eu não tive em casa. Sim. E seus pais não foram percebendo que você estava indo por esse rumo? Não tentaram... Não, até hoje, meu pai faleceu depois, logo quando eu tinha 15 anos, ele faleceu de acidente. Mas até hoje, eu percebo, assim, grande parte dos meus familiares, eles ainda... Não tinham essa percepção? Não tem. Tá tudo certo viver assim. Tá tudo certo. A vida é assim, é o comum. Eu vim desse lugar de achar que era normal, por exemplo, fazer fofoca, se intrometer na vida do outro. Sim. Sabe? Comentar. Sim. Olha, fulano, isso aqui. Eu era assim. Olha só, eu era dessa forma. Eu achava isso o normal. Fofocar, se intrometer. E muita gente ainda acha que isso é o normal, que falar, né, vê exemplos em novela também, vê aquele que briga no outro, que xinga, fala, toda família é assim, isso é normal, todo casamento tem problema, ninguém é perfeito. Então a gente se esconde, né, nessa verdade, como se fosse uma verdade absoluta, que ninguém é perfeito, que nenhum casamento é perfeito, só que a gente esquece de... Ninguém é perfeito, ok. Nenhum casamento é perfeito, ok. Mas então vamos nos acomodar, aceitar e ficar por isso mesmo? Virar não, animais? Né? Porque são animais que não têm racionalidade. Se nós temos racionalidade, a gente consegue sim se controlar. A gente consegue controlar a nossa boca, a gente consegue controlar nosso olhar, consegue, né? A gente consegue, tem o autodomínio, o domínio próprio, a gente consegue ter isso. Sim, sim. Você foi percebendo essa visão tua, essa nova maneira de ver, ou que estava tudo errado, que precisaria mudar algo,
quando? Você teve um trauma, algum momento que você falou, nossa, tá tudo errado comigo? Foi quando eu comecei a ter um monte de doença. Hoje eu tava fazendo maquiagem no salão e a mulher falou assim, você tem uma partezinha branca aqui, é resquício de vitiligo. Olha. Eu tive vitiligo, eu tive doença ginecológica, eu tive gastrite, estresse, burnout, tudo que você imaginar, início de depressão na minha fase mais empoderada, na fase que eu dava mentorias, que eu era que muito do marketing digital. Isso, há 5, 6 anos atrás, eu estava assim no meu ápice do trabalho. Eu achava que o trabalho era a minha felicidade. E eu acho que era bem a época que deu um boom, essa coisa do empoderamento. Essa palavra virou moda. Sabe o que virou moda? Né? Ser workaholic. Que elas falam, eu sou workaholic. Acha que isso é bonito. Mas esquece que os seus anos férteis vão acabar. E as mulheres estão cada dia mais inférteis. Sim. Elas esquecem que elas têm muito mais propensão a ter depressão do que os homens. Mulheres são 2 vezes mais depressivas do que os homens. Elas esquecem que as doenças ginecológicas atrapalham muito mais a vida da mulher do que do homem. Sim. Então a gente vai colocando a nossa felicidade nessas coisas. E eu fui colocando na carreira, enquanto o meu marido precisava de mim, enquanto o meu marido estava precisando da minha... Existe só uma parte na Bíblia que eu acho máximo ali, que Deus fez algo que ele viu que não era bom, que era quando... Ele viu que Adão estava só e que aquilo não era bom. Sim. Foi a única coisa que Deus viu que não era bom na criação. E aí, então, ele fez uma ajudadora. E no caso do meu lar, eu não estava sendo ajudadora. Sim. Eu não olhava para o meu marido e pensava, amor, o que você precisa de mim? Como eu posso melhorar nosso lar? Como eu posso melhorar nossa... Não. Sim. Nada disso. Você já estava casada, então? Já estava casada. Na época, como que... Então, vamos botar um pouquinho antes. Como que vocês se conheceram? Você já era cristã? Não era? A gente se conheceu num luau. E bem do mundinho, assim, sabe? Só música tranqueira, todo mundo usando droga, aquelas coisas assim. E eu fui lá, ele também... Assim, ele conta que ele me viu e eu tava, assim... perdida, no nada, eu tava chovendo, meu cabelo que estava parecia que eu tinha tomado choque, ele conta, é bem engraçado ele contando. Você chegou a se envolver com droga, ou com remédio, ou com bebida? Não. O que fazia você? Por incrível que pareça, não. O meu pai, ele era policial, então ele falava muito assim, não aceita nada que te derem na bebida. Sim. Então ele meio que fez um terrorismo, e aquele terrorismo funcionou. E eu não fui, graças a Deus, nunca nem experimentei uma maconha, pra você ter noção. Olha que bom, eu nunca, também não. Graças a Deus, eu acho que se eu experimentasse, não sei nem o que seria de mim. E aí a gente se conheceu nesse luau e a gente ficou de namorico, bem jovenzinhos. Depois ele foi para os Estados Unidos, ficou lá estudando uns anos. Sim. Nisso ele se converteu longe, aceitou Jesus, né? Teve uma vida com Deus. E eu, na minha, também conheci Jesus. Me converti com uma amiga minha. Na verdade, assim, foi numa viagem que uns amigos da minha tia estavam lá e me contando muito sobre a Bíblia, sobre Apocalipse. E eu achei o máximo a história de Apocalipse, como que vai acontecer, como que Jesus vai voltar, como que vai acontecer o arrebatamento, não sei o que. E eu fiquei fissurada por aquela história. E eu falava pro rapaz que ele era mestre, até hoje ele é entendido, assim, super disso. E eu falava, me conta mais, me conta mais. E eu ficava com aquela sede de querer aprender mais. Sim. E aí eles começaram a me mostrar alguns louvores, algumas músicas. Depois eu cheguei a cantar na igreja, eu canto, tem até uma música gravada no Spotify. Depois eu te mostro. E aí fui me convertir na primeira igreja batista de Campo Grande. Uma igreja muito boa, uma igreja maravilhosa. Me batizei também lá, foi muito legal. Minha mãe foi, todo mundo foi. Nessa época, passou alguns meses e meu pai faleceu. Sim. Isso. Aí depois eu comecei a viver uma vida com Deus. Tanto é que eu virei um trauma pra você a perda do seu pai? Você sentiu um vazio? Criou. Você sabe que até hoje eu tenho, assim, uma sensação de que às vezes meu marido, ele vai me abandonar. Porque eu tenho isso, assim, o homem da minha vida, que era meu pai, ele me abandonou. Eu sinto isso, né? É uma coisa meio psicológica. E até hoje eu fico assim, amor, quando ele vai sair, vem aqui me dar um beijo, eu sempre me despeço, porque eu tenho essa... Isso é uma coisa até importante para a vida, você refletir sobre a morte, né? Que você pode perder as pessoas amanhã, porque daí você valoriza o hoje. Você valoriza a pessoa, você valoriza os momentos especiais. Isso é muito importante. Então, querendo ou não, foi um aprendizado muito grande para mim. E aí, me converti, fiquei nesse tempo convertida, e eu e o Raul, meu marido, a gente se reencontrou
3 anos depois daquela vez que a gente tinha se visto. E nisso aí, ele se aproximou de mim, pediu meu telefone de novo. Ele estava já mais maduro, eu também. E aí a gente começou a se relacionar. E aí a gente ficou 2 anos juntos. E depois a gente casou. E como foi? Foi santidade esses 2 anos ou foi meio lá, meio no mundo? Foi meio lá, meio cá, por quê? Olha eu querendo saber Não, mas intimidade. é isso mesmo. Foi meio lá, meio cá, porque ele foi o meu primeiro e único homem. Isso eu sou bem grata. Oh, que bom. Inclusive, o sexo, ele é um casamento, né? Porque o sexo é uma aliança. E mal sabe as pessoas, né, que isso fora do casamento, aqui e ali, o tanto de maldição mesmo que se atrai, de portas que você abre. Totalmente. O sexo, inclusive, é claro que nem todo mundo tem o mesmo ímen, existem vários tipos de ímen, mas se você for fazer uma comparativa simbólica, o sangue que é derramado no sexo, ele tem essa simbologia de selar uma aliança. Eu acho isso muito bonito, acho isso muito lindo. Pacto de sangue, é uma aliança, realmente, você tá... Exatamente, olha só como tudo que Deus faz, se você olhar a simbologia do órgão genital feminino, é de um jeito, é para dentro, porque representa pureza, representa resguardo, isso que Deus espera de nós. Representa até em relação ao óvulo e ao espermatozoide. O homem é aquele ativo que vai. É por isso que é muito errado quando a mulher fala assim, eu quero conquistar aquele homem. Não, você tem que atrair aquele homem, mulher. Você não pode conquistar. Quem vai, quem conquista, quem desbrava é o homem. E isso a gente vê nessa simbologia do espermatozoide. Sim, a corrida deles lá fora. Eles vão correndo. E antigamente era até mais assim, os homens disputavam as mulheres. Sim. Hoje em dia são as mulheres que estão disputando os homens. Sim. Olha só! Você vê como que foi trocada a sociedade. Pois é, mas assim, o meu casamento não foi muito fácil nos primeiros anos, porque a gente era também muito imaturo, e é uma coisa que eu percebo, que a maturidade, ela não tem nada a ver com a idade. Eu poderia ter a mesma idade que eu tenho hoje, continuar sendo aquela que eu era, né? Mas, todavia, eu era realmente imatura. E foi na metade do nosso casamento, quando eu estava nessa fase do girl power, que eu te falei, que eu estava super empoderada, workaholic, perdendo os meus cabelos. Eu lembro que eu penteava meu cabelo, hoje meu cabelo tá cheio, tô saudável, mas eu lembro que teve uma época assim, nessa época eu tive burnout, e a primeira coisa foi perder os meus cabelos. Caía tanto, meu cabelo ficou tão ralinho. Eu tive, assim, todos os problemas que você imaginava, assim, ginecológico. Eu ia ter que fazer uma raspagem, não sei, no útero, eu não lembro direito. Tinha que fazer uma raspagem porque estava infeccionado. Eu tava com um monte de problemas. E aí, eu lembro que um médico, um senhorzinho, ele que me diagnosticou com vitiligo. Na época, ele disse assim pra mim, viu, como que é a tua vida? Você é muito estressada? Você é muito corrida? Isso aqui, esse tipo de vitiligo, eu trabalho há tanto tempo isso aí me parece... Algo emocional. Algo emocional, ele disse pra mim claramente. E eu falei, nessa hora eu me toquei, eu falei, eu preciso mudar de vida. Eu me toquei. E olha que tem gente que, mesmo assim, quando bate na porta, a pessoa não se toca. Eu tenho Acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não para repensar a própria vida, o que está acontecendo. Sim, eu tenho amigos médicos que falam que às vezes a pessoa chega com uma coisa gigante, às vezes um tumor gigante, porque esperou chegar no mais alto nível da doença e tal. Mas ali eu peguei e refleti, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu tô aqui, evitando ter filho, eu tô aqui perdendo... Você não pensava em ter filho também? Não queria. Você falava, agora é trabalhar, eu não queria ser mãe nunca. Você não queria nem ser nunca? Não, assim, nem depois? Na minha cabeça, assim, eu postergava, né? Eu tinha uma leve chance de ser mãe na minha cabeça. Mas eu falava, não, deixa pra frente. E eu comecei a pensar, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? E seu esposo queria ser pai na época ou também não? Vamos curtir a vida nós dois e depois vamos ver. Eu acho que ele, no fundo, ele queria, mas ele sempre viu aquela minha toda empoderamento, falou, deixa eu ficar na minha, porque... Acho que ele meio que se assustava, assim, sabe? Eu não vou falar nada. Assim, a mulher empoderada, ela poda seu marido. Dele ser quem ele foi chamado para ser. Sim.
ela tem... É legal aquele versículo que a mulher sábia edifica a tua casa, porque edificar é construir. Não construir é difícil, mas construir ambientes, construir atmosfera. Você consegue edificar e você consegue destruir um homem, um lar. E daí, me conta, daí você, quando você caiu na real, falou, Caí agora na tá real, esquisito caí isso. na real. Preciso me cuidar. Tô doente. O que mudou? Tô ficando careca aqui, tá acontecendo alguma coisa. E o mais interessante é que era a época que eu era muito aplaudida, né? Sempre tinha vaga pra E lá dando conselho. Dando e falando... conselho de empreendedorismo, né? Eu era muito do empreendedorismo, do marketing, eu era dessa área. E, nossa, super business. Se isso é ter sucesso, eu não quero ter sucesso. Eu abdico. E realmente, até hoje, todos os dias. Ontem me perguntaram, Fran, você faz muito sacrifício? Sim, a vida do cristão é fazer sacrifício. Sim, isso é um sacrifício, você escolhe. Eu não quero, eu prefiro esse caminho aqui. E aí, ali, eu mudei e comecei a estudar mais comportamento humano, por que eu era daquele jeito. Eu comecei a estudar a palavra, comecei a estudar esses movimentos ideológicos que colocam coisa na cabeça da mulher. E isso foi uma vontade própria? Você percebe que é como se, quando você ficou um pouco mais alerta, o próprio Deus parece que foi te mostrando, te trazendo o que ler, porque eu tive muito disso, eu até tenho hoje, quando parece que me vem um interesse, um alerta, isso aqui, parece que as coisas começam a vir até mim. Olha, um conteúdo, um não sei o quê, uma oportunidade, um alerta maior. Sim. Inclusive, eu leio também livros que vão... que colocam abobrinhas na cabeça das mulheres. Tem vários, eu nem vou falar alguns aqui, senão vai chocar alguns seguidores. Mas nem precisa de livro, é só abrir a internet. Não, claro, mas plantação de abobrinha. Totalmente. Mas elas têm essas coisas de ficar lendo alguns livros que colocam muito abobrinha na cabeça da mulher. Que a mulher precisa ser empoderada, independente do homem, que casamento e filho não é felicidade, várias coisas assim. Vários livros da modernidade estão falando esse tipo de coisa. Então eu comecei a ler os dois lados da moeda. Eu comecei a ler esse lado da moeda e o lado correto. Porque existe o que é verdadeiro. A verdade, ela é única, ela é objetiva, ela não é relativa, não é meio verdade, não existe meio verdade, não existe achismo, existe a verdade. E se você se compromete em se submeter a ela, você vai ter uma vida em paz. Não é uma vida perfeita, mas você vai ter uma vida em ordem. E se você não se submeter à verdade, a tua vida tem grandes chances de fracassar. Sim. Pode até parecer uma vida de sucesso por fora, mas por dentro, teu coração vai dizer tudo. Sim. Você vai estar sempre em busca de algo e não encontrando nunca. Isso, né? É uma busca incessante. Porque eu percebo essa questão do workaholic, que para você nem notar esse vazio, porque às vezes a mulher ela tá tão... eu quero mais, eu quero outra coisa, eu quero conquistar, que ela nem percebe o tanto que ela está vazia. Exato. Então, muitas, cada vez mais, postergam a própria felicidade, vão atrasando a própria felicidade, mascarando esse vazio. E quando elas percebem... já está tarde demais. Já está tarde demais. É que nem a questão da fertilidade, dos anos férteis da mulher. A mulher tem até ali 35, 36 de grande fertilidade. Depois é uma luta muito grande. Sim. A gente esquece que os anos vão passando, que aquilo que dentro está tudo se modificando. Exatamente. Quando vê, está em cima da hora, daí começa a ter pressa, daí fica doida. Ela fica pensando, por que eu fiz, né? Eu só fiquei lá trabalhando igual uma louca e aí, e o que realmente importa, né? E a felicidade de fato feminina. Sim. E você foi mudando o teu jeito de se portar? Como foi esse impacto? Foi muito gradativo. Até em relação às gírias. Eu tenho aulas antigas inclusive as minhas novas alunas, às vezes eu dou algumas aulas bem antigas de bônus, elas falam, meu Deus, Fran, você parece outra pessoa. Eu falava muito palavrão, eu falava muitas gírias, falava, várias gírias, assim. Nossa, eu não consigo imaginar você falando palavrão. Juro.
Eu falava, eu achava assim o máximo. Eu fazia igual você fazia com as suas amiguinhas que queria se enquadrar. Porque naquela época do marketing digital, todo mundo dava aula despojado, sabe? Xingando e tudo mais, eu também queria me enquadrar. E aí eu ia para esse lado. Então eu mudei muito. Eu mudei a minha vestimenta, eu mudei a minha forma de andar, a minha forma de falar, o meu tom de voz. Assim, é uma mudança muito completa, mas não é uma mudança rápida. Não é uma mudança rápida. Eu até acredito nas cirurgias de Deus. Acredito que se você pedir para Deus, Deus faz uma cirurgia no meu coração, me muda. Eu acredito muito nisso. Mas comigo foi uma coisa, eu sempre fui muito racional. Meu pai sempre dizia, a Fran tem resposta para tudo, na ponta da língua. Eu sempre fui muito assim, racional, então eu precisei ter aquele tempo lendo, estudando, pra ser convencida, pra ser convencida, exato. E aí foi aos poucos, e aí eu fui mudando, palavrão realmente é uma coisa que não convém. Você acha que isso foi mais gradativo porque você buscou primeiro nos livros e depois na palavra? Talvez se você tivesse buscado primeiro na palavra, essa mudança viria mais rapidamente através do Espírito Santo? Acho que você está certa, eu acho. Mas eu sempre tive aquilo que a gente também conversou no começo, de me sentir um pouco... No controle, assim... Não, eu acho que é por causa, como eu tive uma família um pouco distante, eu não conseguia enxergar em Deus um pai. Assim, na minha casa eu não tive muita familiaridade, eu não sabia o que era família. Como que com Deus? Como seria isso? Então eu sempre acabei deixando Deus ali de lado, vou indo aos poucos. Foi uma coisa assim. Sim, porque eu percebo isso, por que eu falo, né? Dessas duas coisas trabalharem juntas, e porque só uma coisa eu creio que não funciona, porque a gente vê muita mentoria, muito coach, muita gente dando dicas, e a gente pode alcançar um objetivo, sim, mas aquilo que Deus quer, se Ele não estiver junto ali nessa jornada, ou vai ser mais demorado, ou até você não vai encontrar. Exatamente. Né? E muitas vezes é isso, a gente fica confiando tanto num mentor, tanto isso, e esquecendo que Deus tem que estar ali junto naquele processo, e que aquilo vai ser mais rápido. E está tudo ali na palavra de Deus. E eu falo, eu não sei nem se você, eu acho que eu já falei isso há muito tempo atrás, mas eu, nessa época aí de empoderamento, eu estava para fazer, eu estava gravando um curso que estava praticamente pronto, porque as mulheres me viam como uma mulher independente, a mulher que conquista, que faz, que acontece. A gente quer saber como que você faz tudo, enfrenta tudo, tarará. E eu era assim, eu tenho a fórmula, é só você fazer, conquistar. Então eu fiz o curso, só que a minha conversão foi no final do curso. Eu tinha feito... Você estava gravando? Tinha terminado de gravar, estavam editando, entrou a pandemia, meu pai ficou doente. Meu pai era o meu porto seguro, era o meu Deus na terra, eu falo. E daí, o que aconteceu? Quando eu tive a minha real conversão e eu tive esse encontro com Deus, com o Espírito Santo, que foi muito impactante, foi numa semana, assim, bum, tudo aqui, eu olhei para aquele curso e falei, isso não tem sentido. Olha só. Eu falei, eu não vou ensinar uma coisa que não tem mais sentido para mim. Eu falei, então eu percebo que só isso, sem ter a palavra de Deus, sem ter a direção que Ele dá, o quanto só retarda aquilo que a gente poderia conquistar. Retarda. A vida pode ser muito mais em paz. A vida pode ser muito mais ordenada, de acordo com as leis de Deus, com o método de Deus. É o melhor método que existe. Não tem outro que vai suprir, ser melhor, não tem. Sim. E nesse processo, o que foi mudando primeiro? Mudou primeiro o quê? O teu jeito de ver as pessoas, de se ver? Como que foi essa a minha relação com a carreira. Eu parei de adorar a carreira e comecei a entender que aquilo me levaria
a uma doença mais grave. Doenças já tinham me levado, né, doenças, mas me levaria a uma morte ali. Com certeza eu ia para o fundo do poço, porque eu estava muito ali. Então, a primeira mudança foi essa. E é um tipo de idolatria, se você pensar. Totalmente! Você coloca ali a sua carreira, você se sente ali, você própria, é o próprio Deus que você própria se adora. Você nem precisa de Deus. Para que Deus, você pensa? Se eu tenho a mim mesma, se eu posso fazer, se eu sou capaz, se eu sou competente. Você acha que a tua competência está acima de Deus, da vontade de Deus. Sendo que se ele fizer assim, você perde tudo. Acabou. Você para de respirar, acabou. Exatamente, cadê sua carreira? Acabou. Cadê tudo? O que você tem além da sua carreira? É uma loucura, né? E às vezes a gente fica tão iludido e a gente vê pessoas, eu vejo hoje, eu fico tão entristecida, preocupada, vendo as pessoas, só quero prosperar financeiramente, quero mais, quero mais dinheiro, mais fama, mais seguidor, mais isso, mais aquilo. Eu falo, gente, elas estão indo mais pro fundo do buraco e não estão vendo, achando que está subindo, está descendo. Perfeito. É uma loucura, né? Quando a gente passa a perceber, daí, só que quem ainda não nota, acha que a gente que tá, né, biruta. Sim, nossa, é o que eu recebo vários comentários, assim. Que fala, nossa, eu preferia de antes. Eu tô desestimulando as mulheres a conquistarem a independência delas. Que se não fosse o feminismo, eu nem poderia estar falando essas abobrinhas na internet. Elas falam isso. Mas eu tô cumprindo ali o meu papel como cristã. Uma vez eu recebi um comentário desse, eu falei, moça, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui cumprindo o meu papel. Sim. Porque as pessoas acham que a gente precisa falar o que elas querem ouvir. Mas não, eu vou falar aquilo que Deus me manda falar. Ponto. E quando que você teve essa nova visão mesmo? Falou, tem que mudar a minha questão profissional? Isso. Aí eu diminuí o meu trabalho, carga horária, tudo mais. Comecei a diminuir e a minha saúde foi se restabelecendo. Passou um tempo, eu até comentei com meu marido, falei, a gente podia já morar numa cidade mais praiana, de beleza. Vocês moravam onde? A gente morava no Mato Grosso do Sul. Ah, sim. Muito mato, mas sempre foi um sonho meu e dele morar numa cidade de praia. E eu perguntei para ele o que ele achava, ele falou, eu vou ver. E aí ele ficou um tempo pensando, maturando, e de repente ele falou, então vamos. E a gente escolheu Floripa para morar. Então, ali, quando a gente mora em Floripa, vai fazer 2 anos e meio, mais ou menos. Ali começou bastante, assim, um período muito forte da minha verdadeira mudança, assim, que eu realmente falei, é isso que eu quero pra minha vida. Vou cuidar mais do meu lar. Antes eu não gostava de flores, como eu te falei. Hoje as minhas seguidoras todo dia ficam me marcando, elas compram flores, embelezam a casa delas, levam um cafezinho pro marido, eu faço esse movimento, sabe? Servindo o meu marido. Então eu boto o cafezinho, às vezes, na bandeja e levo pro meu marido. Várias empoderadas ficam bravíssimas comigo, mas eu vou fazendo esse movimento de me restabelecer. Eu não sou perfeita, mas eu tô tentando me restabelecer nesse lugar que Deus quer que eu viva. Acho que o novo ambiente também favoreceu também, né? Tipo, agora é uma casinha nova, vamos, né? Sim, exatamente. Então eu tô vivendo isso, assim, de cuidar do meu lar, de auxiliar meu marido. Eu tô lendo um livro muito legal para auxiliar o marido, o que realmente é essa coisa de submissão feminina. Isso é um assunto que me interessa muito, que eu sempre leio vários livros que falam. Como que você vê isso? Porque eu vejo uma grande dificuldade da mulher compreender essa questão da submissão, mas muito também por conta às vezes, do homem não ser cristão. Escolha, né? Da escolha que ela tomou, do marido que ela escolheu para ela. Isso, e de falar, poxa, como eu vou ser submissa a alguém, por exemplo, que é estúpido, alguém que não valoriza, alguém que me trata como um lixo, como vou ser submissa? Como conseguir reverter? É algo muito complicado. Hoje eu recebi na caixinha uma moça que ela disse que o marido dela competia com ela em tudo, que ele ficava competindo com ela em tudo. E ela perguntou, o que eu faço? E eu falei para ela, você faz o seguinte, deixa ele ganhar em tudo, e aí você pergunta para ele, amor, e agora? Como você está se sentindo? Você acha mesmo, você está se sentindo melhor com isso? Pois eu vou te falar, eu não estou mais jogando, eu não estou mais nesse game com você. Eu escolho te ajudar a vencer, pode ser?
e ela se colocar nesse papel. E aí eu recebi uma mensagem, deixa eu ver se eu printei aqui para te mostrar, de uma seguidora falando como que ela agiu com o marido dela. Olha só, ela respondeu essa minha resposta, ela disse: Fran, que sabedoria, aconteceu algo semelhante comigo nesse sábado. Fui com meu marido e filhos em uma loja de departamento escolher uma calça de presente do Dia das Mães, e resumindo, ela esqueceu a bolsinha do filho com as coisas do filho e tudo mais, e o marido dela foi estúpido, fez um escândalo, falou, exagerou na reação. Como assim? Você esqueceu? A gente vai ter que voltar lá. E olha só o que ela falou. Resumindo, meu esposo fez um escândalo, me culpava insistentemente, confrontei ele no amor e disse que não era uma competição para saber quem erra menos e acerta mais. Porém, que somos uma família e assim como um dia eu parei tudo o que eu estava fazendo para ajudá-lo a procurar uma chave do carro no qual ele perdeu dentro de casa, sem acusá-lo, assim eu faria em qualquer lugar e em qualquer momento que ele precisasse. Olha que coisa linda. Então é exatamente essa postura que a mulher sábia tem que ter. Sim. É fácil? Sim. Não, não é fácil. Sim. Mas essa postura, ela leva ao constrangimento. Não tem aquele versículo que fala que o amor, ele tudo suporta? É exatamente isso, você suportar isso, você escolher esse posicionamento, se posicionar com humildade, como essa moça. Mas como que você entende? Porque eu também já vi relatos de mulheres que estão aí suportando há 40 anos, 45 anos, suportando, primeiro, orando. Assim, primeiro a gente tem que entender. Né? Ó, a gente precisa ser adulto. Eu entendo assim, esse é um assunto muito delicado. Mas a gente precisa entender que nós somos adultos, nós escolhemos. É a sua consequência. Sim. Essa mulher, ela teve essa escolha, ela escolheu esse homem. Claro que existem situações que ela precisa correr para longe, né? Situações, por exemplo, abuso, essas coisas todas não estão nem em pauta aqui, obviamente. Mas a gente precisa entender que essa foi a escolha dela. E aí ela vai precisar olhar para a palavra e pensar, o que Deus quer que eu faça agora que eu estou dentro dessa escolha que eu tomei na minha vida? Sim. Às vezes essa cruz é a cruz que ela vai carregar. Sim. E Deus direciona, o Espírito Santo, ele direciona. A gente realmente abrindo o coração a ele, porque muitas vezes nós, como mulheres, como seres humanos, às vezes não temos a quem buscar, a quem procurar nos momentos mais difíceis, quem você possa confiar. Mas eu falo que o Espírito Santo, ele não desampara. Um coração realmente entregue a Deus, ele não desampara. Ele vai dar estratégia, ele vai dar um jeito, ele vai livrar se precisar livrar, ele vai te mostrar os teus erros, o erro do outro, se tem como consertar, se não tem. É impressionante, porque isso eu entendo que mesmo dentro da palavra, a revelação do Espírito Santo, ela é individualizada e só um momento na intimidade, realmente, a gente vai ter a certeza que a gente está fazendo a escolha certa. Não é através do que a mídia diz, não é através do que a gente acha que é o certo. É a gente ter realmente o coração humilde para falar, Senhor, eu estou aqui em tuas mãos, me mostra, o que quer que eu faça? Me revela, porque tem situações realmente muito duras, muito drásticas, e que eu vejo às vezes mulheres perdidas, sendo violentadas por conta de que, eu estou fazendo, estou seguindo, eu tenho que... E muitas vezes é isso, a palavra de Deus também nos fala dessa questão, né, de violência. A integridade física e emocional dessa mulher, ela precisa ser preservada. Assim como o homem, tá? A gente fala muito da mulher, mas também há homens que sofrem essa questão de receberem humilhação. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher socando a cara do homem na internet. Não, e não só abuso de violência, assim, e abuso financeiro, que abuso a gente mais vê. Isso daí, gente, isso é um abuso. Exatamente. Mulheres que estão aí com interesse no dinheiro da pessoa, no status de um do outro. Isso tudo é uma forma de abuso, né? Exatamente. A gente não pode fechar os olhos para isso. Não, a maldade, ela tem várias esferas, né? Várias facetas
facetas, Sim. tanto masculina quanto feminina. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a integridade física do ser humano, a dignidade humana. Se está ferindo a tua dignidade humana, não é esse lugar que Deus quer que você esteja. Não acredito nisso. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça que ela estava namorando e ela estava recebendo vários tipos de humilhação do rapaz. E aí ela falou, Fran, eu vou fazer o que você fala da mulher, sabe? Eu falei, minha querida, corra, apenas corra desse homem. Às vezes a maior sabedoria é correr pra longe. As pessoas confundem muito também namoro e casamento. Se no namoro tá assim, se no namoro ele fica curtindo a fotinho da outra de biquíni, se no namoro ele já tá dando patada em você, já tá sendo grosso, imagina no casamento. Sim, e é uma inversão, né? Eu percebo que sempre tem uma justificativa nesse tipo de relacionamento que já começa errado, meio, né, doentio, assim. Porque já é assim, que às vezes a própria mulher ou o homem, se for invertido, começa a botar a culpa no outro. Ué, mas eu não posso mais curtir ninguém? Mas então você que é possessiva, você que é possessivo. Ué, mas eu não posso postar uma foto assim me exibindo? Mas como assim? Então você é muito ciumento, você é muito ciumenta. Sim. Então a gente tem que prestar atenção nas armadilhas desse perfil, que é um perfil narcisista. Totalmente. E que inverte a situação. De homem ou de mulher. Onde a gente vê que muitas vezes nós vamos nos sentindo culpada de falarmos algo. Sim, né? Porque não, exatamente. A gente é que está errado, ou ele que está errado, enfim, essa inversão da culpa. É a questão da relativização da verdade, do certo. O certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. E o errado vai continuar sendo errado, ainda que todo mundo faça. E eu falo que mesmo, né, hoje em dia, se a pessoa não tem tanto entendimento da palavra de Deus, muitas vezes ela pode ficar confusa de entender, mas o que é certo? Mas o que é errado? Então tudo é certo, o que é certo é o que eu achar que é certo. E a gente só vai entender o que é realmente certo ou errado quando a gente ir mais profundamente na palavra, porque é uma palavra de sabedoria que realmente nos ensina, principalmente, eu gosto muito do Provérbios para isso, eu tenho todos eles aqui no canal do YouTube também e comento cada um deles, porque ele nos ensina a forma de nos portarmos, de falarmos, de tratarmos um funcionário. De lidar com o dinheiro. De tudo, de tudo. Então ninguém pode falar, mas a Bíblia só fala de Jesus, a Bíblia só fala lá de Noé. Não, existem ensinamentos realmente importantíssimos para a nossa forma de viver, para todos os assuntos. Você pode, até se você não tem uma Bíblia física, se você buscar na internet, colocar lá Bíblia, assunto... sei lá, traição, Bíblia, como falar, Bíblia, o que vestir, aparece os versículos. Todos os versículos, Sim. Então não tem mais desculpa também de falar que a pessoa não teve oportunidade, mas quando a gente quer buscar o que agrada a Deus, a gente vai encontrar. Com certeza. E Ele vai dar um jeito de mostrar. Ele mostra com certeza. E a gente vai sentindo isso. No fundo, quem está ali se expondo, por exemplo, seja o homem curtindo, fazendo coisa errada, comprometido e curtindo foto de outras mulheres de biquíni, de bunda, etc., ele sabe que não está fazendo o correto, tanto é que ele esconde, ele vai escondendo. Aí a mulher, quando descobre, o que você está fazendo? Aí vira uma briga. Você está olhando no Instagram, você vê aquela foto, tá lá curtida pelo seu próprio marido. Você fala, imagina, o que ele gostou que tá acontecendo, né? Não é? E a relativização do que é certo e que é errado está tão forte que até muitas mulheres falam, é normal o homem fazer esse tipo de comportamento. Tem muitas mulheres falando esse tipo de narrativa, que tudo bem, é normal, eu também tenho a minha privacidade, a minha individualidade, elas falam esse tipo de coisa. Sim. Porque elas querem ter margem para postar a foto delas de biquíni, sensualizando. Sim. E sabe o que eu percebo? Que quanto mais desgastado está o casamento, quanto menos realmente há amor, aquela admiração mútua ali, quando o marido já não está nem aí para a mulher, mais a mulher quer se expor na internet e vice-versa. Meio que assim, vou fazer
ciúme pro meu marido. Ele não tá olhando para mim, mas vai ver quanta gente vai curtir, vai falar uau, não sei o quê. Totalmente. Sabe uma outra A mulher coisa? tá on, né? Mamãe tá on, a esposa tá on. Olha como eu tô na área. Não tô, querer parecer muito mais jovem do que realmente é. Isso ter também é um comportamento fenômeno que está acontecendo, que é essa vontade de parecer jovem para sempre, né? Isso também é uma coisa bem desregrada, que a gente percebe aí um comportamento que é bem... Você sabe que você falou da questão do TikTok, e algo que eu já conversei, né? Já falei sobre isso na minha rede social, que é triste a gente ver a sexualização da criança, da menina, do menino também nas redes sociais. E mais triste ainda é você ver pais e mães apoiando isso e às vezes até fazendo a dança e vestindo uma roupa ainda mais curta do que a própria filha ou filho. É meio que tá vendo algo tão maluco assim, das pessoas tão perdidas. Sim, é distanciamento de Deus, o nome disso. Cada vez mais distanciando de Deus. E olha, eu falo com muito zelo, assim, com muita preocupação de não parecer que a gente está julgando ninguém, porque eu sou uma que já vivi por isso, né? Já passei por isso, e eu sei que isso não leva realmente a verdadeira felicidade, sempre vai faltar algo, sempre vai haver um vazio, e essa é uma total, né, distância de Deus, da vontade de Deus, de entender o que é Deus, de sentir a presença de Deus. Então, está a quilômetros de distância, pode saber quem é Deus, ouvir falar quem é Deus, achar que você tem fé, mas para você sentir a presença de Deus e ver a diferença de estar no mundo, de estar com Deus, é preciso fazer escolha, é preciso você dar esse voto de confiança, tanto que eu falo, provem e vejam, façam um teste, fala, vou tentar, vou ficar um mês lendo a Bíblia todo dia, um pouco, falando com Deus e orando. Será? Faz um desafio com Deus, que, olha, vocês vão ver o que vai mudar. Uma coisa muito legal é você ter um caderninho de oração. Eu tenho um caderninho, que você pega aquele caderninho e você coloca ali, que vai ser o seu caderninho para a próxima década de oração. Você vai colocando ali e você vai fazendo uma espécie de diário com Deus. Você coloca primeiramente os seus pedidos, claro, mas depois você vai transbordando na vida dos outros, colocando os pedidos das outras pessoas, seus familiares e tudo mais. Esse caderninho, ele é muito legal porque ele pode te acompanhar todos os dias em oração, para você ver sempre aquilo ali, que Deus está falando contigo, o que foi respondido, o que não foi. Entra muito aquilo que a gente estava falando da mulher, que às vezes está passando por um período difícil no casamento, às vezes o homem é grosso e tudo mais. Enfim, eu acho que colocando isso em oração, isso muda tudo, porque Deus, ele responde às nossas orações. Comigo, assim, eu sempre tive as minhas orações respondidas de uma forma, assim, esplêndida, sempre. É confiar, quando você ora com confiança, fala, eu confio, não respondeu hoje, mas vai responder amanhã, eu confio, o Senhor está aí. Essa oração com entrega e com confiança, ela é respondida. Muitas vezes não tem a resposta que você quer, mas ela é respondida. De um jeito, de outro, com um sinal, com uma palavra, com algo que vai se modificar no seu ambiente. Exato. Vai ser um sim, um não ou um espera. Um espera, ou você cega, né? Acalma, menos ansiedade. Nós mulheres, a gente tem isso, né? Isso veio da queda do homem lá, a Eva lá fez tudo aquilo. E aí, Adão ficou com alguns castigos, a Eva também ficou com alguns castigos, mas a Eva teve mais castigo que Adão. Teve o ciclo menstrual, dores no parto, e essa questão da oscilação hormonal. Então, a mulher, ela tem essa oscilação hormonal, que é diferente do homem, que ele é mais... É claro que o homem também oscila, mas assim, a mulher é assim, ó. O ciclo todo, a gente passa alguns dias plenos só, o resto é tudo uma coisa assim desnorteada. Então, muitas vezes a gente tem esse caos dentro de nós. Então, a gente precisa realmente, muitas vezes, tentar ficar mais calma, confiando em Deus, com menos ansiedade. E também entendendo como você funciona. Só de você entender que você é uma mulher, né? Que você
que você tem essa oscilação de humor, que você tem essa oscilação de hormônios, só de você entender isso, você já começa a falar, ah, então eu não sou tão... Sim. Não tô maluca, eu sou assim porque essa minha... veio ali desde lá do jardim. Sim, sim. E eu estou assim. E aí com Deus você consegue melhorando esses aspectos desse caos feminino. A mulher tem muito isso. Tem um livro que eu gosto muito que chama O Privilégio de Ser Mulher. E a autora fala para a mulher casar com um homem racional. Ela diga, case-se com um homem racional, porque a mulher já é emocional demais. Nós precisamos de alguém para nos conter, para nos direcionar, para mostrar, olha amor, acho que você está passando do ponto aí, tá? Vamos por aqui. É muito legal também a simbologia do homem segurando a mão da mulher e levando a mulher. Então quando você está por aí no shopping com seu marido e tudo mais, deixa que ele pegue a sua mão e te puxe. Não vai você sendo a líder, puxando aquele homem e indo na frente. Não, deixa que o homem faça. São essas pequenas coisas. Uma outra coisa também é o homem dormir do lado da cama que tem a porta. Porque se um bandido entra, é o homem que vai liderar aquela briga ali. Eu nunca imaginei isso. Sim, o homem tem que dormir do lado da porta e a mulher no lugar mais seguro. O pior é que essas coisas acostumam tanto, então se você muda de casa, tem que mudar de lado. Se a porta estiver de outro lado, muda na cama. Pode mudar, porque daí vai ativar essa masculinidade. Desse homem ser mais protetor, desse homem ser mais líder, mais desbravador. É igual quando vocês estão indo pro carro, né? Deixa que o homem abra a porta do carro para você. Ou se ele não abre, você pode falar, ai amor, é tão lindo, né? Abrir a porta, vamos começar a tentar isso com a gente. E vai estimulando esse homem. Quais são as maiores reclamações que você percebe das mulheres que você ajuda? Qual é a maior queixa com relação às relações? É essa queixa que elas dizem que os homens estão muito fracos. Elas dizem muito isso. Os homens estão bananas, os homens estão fracos. Mas elas falam o quê? Em termos de tomar uma atitude, de ir à frente no relacionamento, do quê? Em tudo. Desde a parte da conquista, que o homem não tá mais conquistando, é claro, né? Eles já estão acostumados com tudo muito fácil, tá tudo muito fácil. Para ele ver uma bunda, ele só abre o TikTok e tá tudo ali. Pra que ele vai se esforçar? Então, infelizmente, essa revolução sexual, ela alterou mesmo o comportamento feminino e masculino, e isso é muito complicado. E é por isso que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, gerando esse conteúdo para tentar realmente salvar um pouco das pessoas, ajudar um pouco a vida das pessoas, porque elas estão realmente precisando disso. Mas é desde a conquista que elas dizem isso, que os homens estão sem atitude, e a questão também de trabalho tem muito, de acordo com elas, os homens estão muito assim, preguiçosos, não querem muito trabalhar, se trabalham só querem cumprir ali a sua carga e não querem pensar em prol da família e só quer bater o ponto ali e pronto. Então, os homens estão muito acomodados, estão muito viciados em pornografia, também tem muita reclamação da vida sexual, que vem muito dessa revolução sexual, que vem muito da pornografia, que aí o cara é viciado em pornografia, então a vida sexual desse casal... As mulheres também, muitas mulheres estão viciadas em pornografia também, mas aí, o que acontece? Isso vai influenciando muito na vida conjugal, e aí eles não... Aliás, isso é um ponto, porque tem muita gente que fala, mas dentro do casamento pode. Então já que eu tenho que ser submissa ao meu esposo, se ele quer colocar, sei lá, objetos, me prender, me amarrar, me bater, não sei o quê. Me xingar. Querer que eu use, sei lá, que tipo de roupa de peruca, de não sei o quê. Então é só entre eu e ele, ok, isso é saudável para o casamento. Isso não é. E a gente vê que não é, porque primeiro, eu vejo dessa forma, se você começa já a ter que ver sua mulher, o seu marido vestido com peruca, tipo, transformar aquela pessoa, eu tenho um ponto de vista que você já quer imaginar que é outra. Você não quer estar lá com a sua esposa, você quer imaginar que, se você está morena, quer imaginar ela como se ela fosse uma ruiva, uma loira, uma não sei o quê. Você começa a dar asas para uma imaginação
que isso daí para traição, para você já não satisfazer com o que é santo, com o que é amor, belo, você que um pulinho, puro, é um pulinho. Porque tem como ter um sexo puro, um sexo que é ali quando a Bíblia diz e Adão conheceu Eva, Sim. que é quando eles transaram. É um sexo puro, não é um sexo de apetrechos, de vibradores. Uma vez eu vi uma médica falando que o pipi não vibra. Então não precisa de vibrador ficar usando. Não usa vibrador, por quê? Porque daí você vai ficar refém daquilo. Você vai ficar no refém daquilo. A mesma coisa do vídeo. Tem muitos psicólogos hoje em dia que eu acho assim um absurdo que indicam o vídeo pornô para apimentar a relação. É uma loucura. Não, e aí você vai lá, vai Daí você precisa só, ver outros casais tendo precisa relação para você se o excitar. órgão genital da outra pessoa. Que coisa mais horrível. E aí, o pior de tudo, né? Que a gente percebe que esse aumento de pedofilia, todas essas questões, está muito envolvido com a pornografia. Sim. Porque do lado daquele vídeo aparentemente normal, que de normal não tem nada, vamos ali um homem e uma mulher, do lado tem um vídeo bizarro do lado de coisas que eu nem posso falar aqui, tenebrosas. De um clique pro outro, ó, é assim. E aí quando vê, eles estão viciados em coisas das mais bizarras que existem, que eu nem consigo cogitar de tanta bizarrice que tem hoje em dia. Então, os psicólogos, assim, não dá para generalizar, mas falando de uma forma, assim, muitos psicólogos, eles estão indicando a pornografia, indica pra... Já aconteceu comigo, eu já fiz terapia e a psicóloga, uma mulher cristã. Cristã? Cristã. Uma vez eu até gravei um vídeo pro meu curso falando sobre essa situação e eu falei, ela é cristã, e ela disse, vamos apimentar, né, o sexo, não sei o quê. Assisti um videozinho da internet, não sei. Que loucura! Então é bem importante esclarecer isso. Se o seu marido ou a sua esposa quiser fazer algo que foge da moralidade, isso não precisa ser feito, porque o que é moral? É aquilo criado por Deus. Quem define o que é moral ou não? Deus. É o que é de acordo com a natureza de Deus. Se foge da natureza, se foge desses princípios, se é uma coisa esquisita, maluca, imoral, não precisa fazer. E você sabe que eu até fiz uma live com o pastor, a gente falou muito sobre esse assunto, né? Que ele tem expertise sobre isso e ele acaba orientando muitos casais também. E veio muito a questão de motel, por exemplo, que as mulheres falam, mas se eu e o meu marido no motel, não quero fazer em casa e tal, então não tem problema nenhum. Se soubesse quanto aquele ambiente é carregado espiritualmente, o que é feito ali, né? O que é feito Quais ali? Quais práticas que são feitas ali? Que tipo de coisas, por mais que não seja você que vai fazer, mas o que é tudo que é físico, traz também uma atmosfera espiritual, traz também um peso espiritual, seja para o bem, seja para o mal. Aquilo gera consequência no nosso próprio relacionamento, e no nosso ser, na nossa alma, no nosso corpo. Ou seja, é algo tão pesado que se as pessoas soubessem, elas passariam longe de ambientes como esse. Mas o que acontece é que as pessoas hoje em dia querem prazeres muito rápidos. Os videozinhos da internet que vai passando libera uma dopamina, né? O hormônio da felicidade, e a pessoa não sai. Então, cada pessoa acaba tendo vício, ou a mesma pessoa vício em várias coisas, ou cada pessoa em alguma coisa, enfim. Mas são vários tipos de vícios que a pessoa pode ter. Tanto no celular, quanto nessa questão da pornografia, e tudo isso vai acarretando num relacionamento disfuncional. Tanto a questão do celular, da pessoa viciada em celular, por exemplo, às vezes ela tá num restaurante com o marido e ela não curte, não aproveita o momento, porque tá o quê? Quanto a gente vê casais... Viciada. Tá só o casal, no celular. Tá cada um no seu celular, ninguém olha mais no olho, ninguém pega na mão. Exato. Ninguém fala nem da própria comida. Isso é um relacionamento desfuncional. Estão virando robôs, Exatamente. Aí eu vi um vídeo esses dias...
isso é o relacionamento com a pessoa errada. Aí tava lá, a pessoa errada é a pessoa que fica no celular em todo momento, fica no celular. Aí eu peguei e repostei e falei, não seja você a pessoa errada. Porque o tanto de gente tava lá, é verdade, eu já me relacionei com a pessoa errada. Ok, mas e você? Vamos olhar sempre pra gente, né? Não seja a pessoa errada, não seja a pessoa que faz esse tipo de coisa. Sim, e há saída, sim, para quem está nesse tipo de vício de pornografia. Eu já entrevistei pastores que passaram por isso, mesmo já conhecendo a palavra, que foram sendo levados quando viram, estavam sim com vício de pornografia. E é possível sim ser liberto. Eu entendo que qualquer tipo de vício, qualquer tipo de pecado, né, tudo que é colocado de forma prazerosa, de forma que vai nos atrair, porque o diabo ele é astuto justamente para nos dar esses prazeres assim rápidos, momentâneos e mascarados, mascarados assim de uma coisa maravilhosa, sem culpa. E daí o que acontece? Que o importante é ser feliz. Que o importante é ser feliz e você vai ser feliz naquele momento. Eu falo, assim como quem é um assassino, na hora que ele enfia a faca, ele está feliz também. E olha que coisa que absurdo. Nem toda felicidade momentânea, nem toda felicidade individual é felicidade de verdade. É o que é certo de verdade. Aquele que é o abusador, na hora que ele está praticando o abuso, ele está feliz. O bêbado, o alcoólatra, ele está super feliz quando ele está enchendo a cara, destruindo a própria vida, destruindo uma família. Então essa felicidade, essa alegria momentânea, individual, não é sinônimo do que é certo, do que edifica, do que é a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra alegria, ser feliz, porque a gente está indo para o buraco, levando outras pessoas ao buraco, destruindo uma casa, uma família. Exato. Estão falando isso, né? Faça o que te faz feliz. Eu vi isso numa postagem de agora tá começando a... Pô, se te faz feliz chegar aqui, quebrar tudo porque você não teve isso na sua vida, tá ótimo. Então, é só isso. É isso que você vai se basear? E agora tá tendo uma onda de trisal, que não é mais o casal. Daí eu vejo esses comentários. Tem que ser feliz. Faça o que te faz bem. Assinado Satanás. E por que tá precisando de tanta coisa diferente? Por isso, pelo vazio, porque nada tá suprindo. Isso, e a fuga do que Deus fez, do comum, do sexo ordenado, do sexo puro. Dá para fazer um sexo puro. Assim, é porque também o que molda o imaginário do ser humano é muito filme, literatura, música. Tudo que você consome vai moldando a sua cabeça e você vai pensando daquela forma. Então você vai achando que um sexo bom é um sexo igual 50 tons de cinza. Que é uma coisa extraordinária, assim, estrondorosa, que vai todo mundo do condomínio ouvir. Não é isso. O sexo bom é o sexo ordenado, o sexo do dia a dia, o sexo programado da mulher, ela sempre também... Porque como o sexo ele é muito importante para o homem, às vezes a mulher, ela fica naquela de negar o sexo, não quero, não tô afim, e nessa o casamento desanda. Então eu sempre falo para as minhas seguidoras, tenha meta sexual. Eu falo para elas, de 2 a 3 vezes por semana, 2 vezes assim, ó, até tudo, não tá tudo bem, mas ok. 3 vezes, pelo menos. Coloca isso na tua programação. E durante o dia, você vai lembrando, hoje é o dia, hoje é o dia. Cria você vai criar uma atmosfera e tudo mais, porque a mulher, ela é mais lenta, sexualmente falando, no sentido de ativar na mulher. Ela precisa, assim, de vários momentos que o homem... Um monte de coisa. Já o homem é fogão a gás ali, rapidinho já. A mulher é fogão a lenha. Então, eu sempre falo isso para as minhas seguidoras. Coloca a meta para você já pensando, já vai olhando o teu marido, já falando, nossa, que gostoso. Vai olhando pro marido, não vai olhando outra coisa na internet, não vai olhando entendeu? o vídeo que o psicólogo indicou. Exatamente. E eu percebo que qual é o grande perigo também, que as pessoas vão perdendo a sensibilidade, a questão de que coisas simples, que o toque já não dá mais prazer, né? A coisa normal, considerada normal,
já não tem tanta graça, então tem que ser mais forte, tem que bater, tem que sufocar, tem que... A pessoa vai entrando em umas que não tem um caminho de volta. Exato. Olha, isso... é daí para pior. É daí para pior. Então a gente vai vendo justamente as mulheres que não têm mais prazer com o marido, que elas mesmas precisam ter o marido, mais o vibrador, mais o não sei o que, mais o não sei o que lá, e falando que estão super... libertas, super maravilhosas, um remédio para estimular sexualmente, um outro para aquecer, um para esfriar, Nem um sabia outro que para tinha remédio para isso, para aquilo, e vai ficando numa dependência. A mulher mais independente é cheia de dependência, porque ela depende do vibrador, ela depende da aprovação alheia. Da aprovação alheia, depende do filme, depende de não sei o quê. Olha quanta depende dependência. De elogios. Pois é, olha que enganação, essa tal de independência, é uma loucura. É a maior dependente é ela. Percebeu? E a gente é o que mais é. As mulheres, os homens também, infelizes, isso, buscando na pornografia, buscando no videogame, buscando em coisas que só estão fazendo escapar a mente dos próprios problemas. E isso é um caminho sem volta se não buscar a Deus, se não buscar pelo Espírito Santo, mas é um caminho recuperável que restaura, que transforma de acordo com a tua vontade. Então, se você, olha, está se sentindo perdido aí, se você se vê em alguma dessas situações e você fala, poxa, parece que eu estou rodando em ciclos, eu faço isso, faço aquilo e nada me preenche, sabe? Dobre os seus joelhos, tenha a humildade. Não precisa mostrar para o mundo, para os outros, que às vezes o nosso ego está tão exacerbado que a gente não quer dar o braço a torcer para ninguém, mas dê o braço a torcer, ou melhor, dobre os seus joelhos para Deus e fala, Deus, eu estou tão envolvido em tudo isso, em tanta porcaria, em tanta sujeira, e por mim, eu não consigo sair, mas eu desejo sair. A sua entrega, o seu desejo, a sua permissão para que Deus te transforme, para que o Espírito Santo venha realmente habitar e te trazer luz em como agir, o que fazer, é o que vai te transformar a tua vida, os teus hábitos, o teu jeito de falar, de se portar, os teus pensamentos. É essa entrega, isso é muito importante. Realmente nós, sem isso, vamos sendo levados para lugares escuros que muitas vezes a gente passa a não se reconhecer mais. A gente fala, eu não tenho saída, eu não tenho jeito, eu nem me reconheço, eu não era assim. Você tem vergonha de si mesmo. Mas há luz, há uma saída, há a restauração, há uma nova vida que você pode encontrar em qualquer momento, seja com 60 anos, com 80, no leito de morte, seja na sua adolescência. Se você vê que você já está sendo perdido, que você está fugindo do seu controle, porque nós aprendemos a realmente, como a gente falou aqui, a ter domínio próprio, aqui a gente pode controlar sim os nossos impulsos, a gente pode controlar sim os nossos pensamentos. O Espírito Santo, ele nos ajuda de uma forma extraordinária a fazer tudo isso. E cada vez vai se tornando mais fácil. Você vai se tornando a pessoa mais semelhante, sim, a Jesus, se tornando mais santo, se tornando mais puro, com a consciência do que é certo e do que é errado, porque pureza não significa ser boba, ser ingênua, significa você ter sabedoria e decidir ser puro, decidir buscar a santidade, decidir buscar o que é limpo, o que é bom, o que é agradável a Deus, e o que é agradável a Ele vai ser agradável a você. Por mais que você fale, essa vidinha aí, muito santa, eu não gosto não, eu gosto da pimenta, eu gosto da loucura, mas quando você encontrar essa vida que muitas vezes você está menosprezando, achando que o que dá adrenalina é viver desse jeito, quando você perceber que a paz é muito melhor do que a adrenalina, que ter a presença de Deus é muito melhor do que qualquer presença do mundo, qualquer balada, qualquer droga, qualquer copo de bebida, quando você
tiver esse encontro e perceber, você vai falar, uau, eu perdi tempo. Então não perca mais tempo. A gente fala e repete, porque eu levei muito tempo, 45 anos para compreender isso, você 15, 20, né? Então, e eu falo, o meu maior arrependimento é não ter conhecido a Jesus Porque antes. o tempo não volta, né? Ele não volta, mas ele recompensa a cada dia. Ele faz a gente falar, poxa, eu perdi tanto tempo, mas fala, poxa, esse um dia que eu conheci valeu por todos aqueles outros. Então ele recompensa o tempo perdido. Ele usa do teu aprendizado para edificar uma nova casa, para edificar, você tendo ele como base, outro edifício. Ele vai construir com você junto e vai ser muito mais firme, muito mais sólido, muito mais pacífico, muito mais harmonioso. Então não desista de ser a pessoa que Deus te criou para ser, porque isso é possível em qualquer momento da sua vida. Você precisa decidir, entregar, não conte para ninguém se você não quiser. Faça isso no teu secreto e dê a oportunidade de Deus ir te transformando, do Espírito Santo ir te revelando. E é tão lindo o trabalhar de Deus, ele tem um cuidado tão grande de fazer com que essa culpa, que esse pecado seja cicatrizado e que a esperança renasça em cada cicatriz e que um testemunho nasça de cada cicatriz. É lindo o agir de Deus. Não se esqueça nenhum dia sequer, quando as coisas do mundo vierem brilhando para você, lembre que tem uma luz que brilha mais forte, mais alto e é real, não é ilusão, né? Não é fantasia. Não é fantasia, não Perfeito. é fantasia. O que você percebe em você que foi, olhando para trás, que foi mais difícil de ser modificado, que você ainda tinha receio, às vezes, de entregar? Você falou que a primeira coisa foi seu trabalho. Tinha algum hábito, alguma vaidade, algo em você que foi tipo uma das últimas coisas, ou que você ainda precisa do trabalhar de Deus? Que você percebe que foi mais difícil da tua carne? Sim, a língua. O dizer, o falar. A mulher ela sabe exatamente quando falar e quando calar. Eu sempre tive muito essa dificuldade de saber calar. Hoje em dia, assim, ó, eu nem me reconheço. Tanto é que eu falo para as minhas seguidoras e também para as minhas alunas do meu curso, eu falo para elas que o objetivo é você se tornar uma mulher irreconhecível. Às vezes eu olho para trás e falo, quem é essa? Realmente eu fui transformada. Sim. Mas essa é a área, a língua, para mim, que foi a mais difícil de todas. Olha e que hoje em dia, todos os dias... Lembra que eu te falei que na minha família, os meus familiares sempre tiveram essa questão de falar mais do que a boca. Sim. De discutir. De brigar, de xingar, de fofocar. Essa coisa da língua. Sim, falar. Isso pra mim. Esse é a minha luta diária. Ainda é, você percebe que é algo... Não, eu percebo assim, que é muito... Que quando a gente tem o Espírito Santo realmente, claro, a gente não deixa de ter o nosso espírito, né, a nossa carne ali agindo. Então é um duelo, algumas coisas vão... Hoje é muito mais fácil, conflito, né? muito mais fácil. Se torna mais fácil com o Espírito Santo, com a graça de Deus, com o poder de Deus. Porque o seu poder, não tem como. Não tem como. Mas eu percebo muitas vezes, às vezes vem uma vontade, às vezes, de falar ou de dar uma resposta mais ríspida. Isso tem muito a ver também com um pouco do meu temperamento, que eu sou colérica, que tem a questão dos temperamentos, que eu acho muito válido isso. E tem essa coisa de às vezes você dar a resposta na ponta da língua, como meu pai sempre falava. O colérico é o famoso pavio curto, gente. Né? Aquele que dá uma... Você vem, ele já vai triturando, assim. Você manda uma frasezinha, ele já tem todo o texto pronto pra, às vezes, e daí vem o Espírito Santo só assim, mansidão. Não, aí vem o Espírito Santo e fala assim... Mansidão. Quietinha. Só fica quieta. Às vezes a resposta é você permanecer quieta. Fica quieta, respira e pronto. Para mim, esse é o desafio. É fechar a minha boca. Muitas vezes.
E a gente percebe que quando a gente, muitas vezes, decide não fechar a boca em momentos que o Espírito Santo manda fechar, você percebe que a consequência não foi boa. Daí você, na hora, você já fala, não Da devia próxima ter falado. vez, isso vai Nossa, fortalecendo, isso vai fortalecendo. Muitas áreas, por exemplo, a área da maledicência ou fofoca, que eu aprendi, vivi nessa vida, eu era muito assim, eu achava normal fofocar, falar da vida do outro, eu achava isso normal. Sim. Isso hoje não tem mais na minha vida, isso pra mim é uma coisa assim, definitivamente não faz sentido eu viver isso. Pra mim isso foi algo ganho. Mas a questão de, às vezes, dar uma resposta ríspida, dessa coisa do colérico, ainda tem isso, Aliás, isso é um ótimo aviso para quem, né, para todos que estão aí na rede social, que muitas vezes, quantos estão agindo dessa forma, colocando lá nos comentários, né, eu não acho isso, eu acho que aquele BBB, sei lá o quê, né, né, mesmo que sejam pessoas que não são nossos conhecidos, você está indo lá na rede social de um, de outro, falando algo mal, passando fofoca adiante, passando opiniões que não vão valer de nada, opiniões que vão ferir aquela pessoa sem você conhecer de fato o que houve. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem faz isso realmente está desagradando a Deus, está em pecado, e daí você pode falar, mas então tudo é pecado, o que tem de mais falar? É minha opinião, é só minha opinião. Só que a tua opinião disfarçada ali de fofoca, né? Ou mesmo de arrogância. De arrogância. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem uma opinião, que a verdade dela tá acima do que a outra pessoa tá vivendo. Então ela fala, eu tenho a solução para a vida dessa pessoa, eu acho isso. Mas você não sabe o que a pessoa passou, qual que é o outro lado da moeda. Então, às vezes a gente tá achando tudo tão normal, julgar a vida alheia através de comentários na internet. E não tá percebendo que o que acontece? Você acha que isso daí não vai reverter em nada em sua vida? Vai. Isso daí vai trazer brecha espiritual para que coisas ruins aconteçam em sua vida. Tudo que nós plantamos é a lei da semeadura, nós vamos colher. Então, tudo que você está plantando, seja em forma de julgamento da vida do outro, em fofoca, em falar mal aqui e ali, em fazer um comentário só para destilar o teu veneno, o teu ódio, a tua mágoa, o teu próprio sofrimento, isso vai reverter a tua própria vida em coisas que muitas vezes você não vai entender, porque não vai se reverter em comentário contra você, mas vai ter consequência lá na frente. Então, vamos cuidar com aquilo que a gente fala. A palavra diz que a nossa boca, ela é poderosa, ela tem poder de vida ou de morte. E você fala, mas minha boca tem poder de morte? Tem, porque ela, além de poder matar o sonho de alguém, poder matar o amor de alguém, poder matar o emocional de alguém, além disso, você está trazendo morte para a tua própria vida. Porque aquele que anda contra a verdade, a palavra de Deus, que é vida, ele começa a perder o vigor pela própria vida. Ele vai atraindo o espírito de morte, é isso. É você perdendo o sentido de viver, é você já não tendo brilho de Jesus em tua vida, é você já não tendo alegria naquilo que você faz, na tua casa. Então você atrai espírito de vida ou de morte para a tua própria vida, de acordo com aquilo que você fala. Então é muito importante, não só você falar para os outros, mas declarar palavras de vida, a palavra de Deus em tua vida, palavras sabendo, declarando para o mundo espiritual, eu sou abençoada, eu sou criada para ser próspera, para ser amada, eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida, proteção, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso, que é fiel. Declare com a tua boca, que cada declaração tua, ela tem poder para mover o mundo espiritual. Não só o teu emocional, aquelas palavras que a gente fala às vezes diante do espelho, mas ela é poderosa para te salvar, para salvar outras pessoas. Então seja a boca de Deus na vida de alguém, seja a palavra de Deus de oração, de intercessão na vida do outro, seja aquele que vai lá na rede social e edifique a vida de alguém. Fala, que bom. Eu vejo, né, que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de elogiar. Sim. Quando eu vou na rede social e falo, eu estou fazendo uma oração por
você, receba essa oração. Milhares de comentários, obrigada, obrigada. Quando eu posto uma alegria minha, ninguém fala que bênção, que ótimo, ninguém vibra a favor. As pessoas estão muito sedentas em receber a bênção, em receber a oração e estão pouco disponíveis para ser aquele que doa, para ser aquele que ora pelo outro, para ser aquele que empodera o outro com palavras que edificam, que levanta outra mulher, que levanta outro homem, que levanta os teus filhos dentro de casa, os teus familiares. Nós precisamos nos levantar para sermos essas mulheres e esses homens empoderados como? Com a palavra de Deus, que ela é o verdadeiro poder que nos foi dado. E as pessoas estão perdendo a noção do que é o poder. Exatamente, elas acham que o poder está em outra coisa. Na verdade, só está em Deus. Eu gosto muito daquele versículo que fala de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A pessoa não está se alegrando. As alegrando, pessoas, elas né? geralmente conseguem chorar com os que choram. Mas o se alegrar com os que se alegram é o mais importante, porque é ali que vai transmitir, contar para o mundo que você realmente é humilde, porque a pessoa que ela tem essa... você vibra com a vitória do outro, que você, né? Porque eu acho que é um sinal muito de arrogância isso, de a pessoa querer uma soberba muito grande, porque ela quer tudo para ela, tudo sobre ela, e aí ela não consegue falar um elogio para o outro, não consegue vibrar com a conquista do outro, ela não consegue ter esse coração alegre pelo outro. Sim. Eu sinto isso também nas redes sociais, isso acontece muito. E se as pessoas soubessem o quanto é poderoso a gente se doar para o outro, eu falo que as maiores bênçãos, as vezes que eu senti mais a presença de Deus foi quando eu orei por alguém. Sim. Não foi nem pedindo resposta para a minha oração. Sim. O dia que a primeira vez que eu senti o toque, a mão de Deus mesmo encostando em mim, toque físico, foi quando eu estava num hotel olhando pela janela e era um parque aquático e eu vi aquelas pessoas e eu comecei a orar para que elas fossem tocadas. Olha como é forte isso. Eu não estava, Senhor, me toca, me abençoa, derrama do teu Espírito. Eu estava, Senhor, toca essas vidas. Eu estava clamando por aquelas pessoas. Toca nessas pessoas para que elas te conheçam. Toque na vida. Eu estava falando tanto toque, toque. Na hora eu senti a mão dele me tocando. Sabe, às vezes que eu falei, Senhor, dá resposta para aquela pessoa, dá resposta para ele, traz livramento para ele. Eu senti ele falando comigo sobre algo que eu tinha orado por mim lá atrás. Então é tão poderoso, por isso que o intercessor é tão poderoso. E nós podemos ser intercessores. Então, eu percebo nitidamente, a cada momento que eu compartilho de uma oração na rede social, eu sou abençoada. Quando eu estou orando, eu sinto a presença de Deus. Esse é o verdadeiro propósito de vida. É lindo, do cristão. É lindo. Esse o propósito, você transbordar. Melhor dar do que receber. Exatamente por isso, porque quem dá tem o que dar. Eu falo, eu quero que elas sintam, eu quero para elas, é para elas, é para elas, é por elas. E é aí que eu falo que quando a gente está trabalhando para que outras pessoas conheçam a Deus, conheçam a palavra de Deus, tenham a presença dEle, é aí que nós temos a verdadeira bênção. É aí. Enquanto a gente está só querendo para nós, para nós, para nós. A Bíblia fala das sanguessugas, das irmãs sanguessugas, que elas só queriam para elas, que elas nunca se satisfaziam. A gente nunca vai se satisfazer se a gente quiser só para a gente realmente. Porque Deus não vai derramar para aqueles que são egoístas, para aqueles que querem só para eles. Por isso que o verdadeiro cristão que compreende sua missão, ele tem que levar a palavra adiante. A maior missão é levar adiante, não é só ser salvo. Isso. É transbordar. Transbordar e levar outras pessoas à salvação. Perfeito. Não existe, assim, eu vivo hoje os melhores dias da minha vida exatamente por isso. Porque quando eu dou, é quando eu me sinto realizada. Quanto mais eu estou dando, mais eu me sinto feliz em Deus, em paz, dentro do meu coração, entendendo que eu estou cumprindo o meu chamado. E você foi mudando o teu conteúdo? Como foi essa transição da empoderada à mulher de Deus? Instagram. Separou tudo, você sumiu um tempo, como foi? Ou foi meio junto? Foi meio junto, claro.
fui levando. Até hoje eu tenho um curso que eu ensino mulheres a trabalharem em casa, que era daquela época, até eu remodelei hoje ele, mudei um pouco. E até hoje, inclusive, a gente vende muito bem esse curso, só que com uma outra perspectiva, assim, Sim. de uma coisa menos empoderada. Até eu falo para as mulheres trabalharem menos, consegue trabalhar meio período e tudo mais. Eu fui levando os dois juntos e comecei a falar com mulheres, contando e relatando a minha história. Falando, olha só o que eu passei, olha só como que eu era, olha só, tá acontecendo comigo essa transformação. Você recebeu no começo mais crítica ou mais aceitação? Como foi essa Foi metade e metade. Muita crítica mesmo. E também muita aceitação. Muitas mulheres falando, eu preciso disso, eu também quero viver isso, não faz sentido eu me matar de trabalhar, não faz sentido eu trabalhar feito um homem, eu não quero a minha felicidade nessa carreira, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero realmente voltar o meu olhar para o meu lar, eu quero realmente começar a ajudar mais o meu marido, eu quero realmente ser essa mulher feminina, eu não quero mais ser empoderada. Elas começaram a vir comigo nessa, e eu fui compartilhando, e é aquilo que você vê ali nas redes sociais, sempre compartilhando meus aprendizados, tudo que eu aprendo com Deus, tudo que eu vou aprendendo e vou recebendo de Deus, eu escrevo, eu gosto muito de escrever, adoro escrever, tanto é que elas ficam, escreve um livro, Você escreve super bem, você tem um cuidado com as imagens que você posta, Sim. Também tá tudo em concordância, Sim. A gente vê assim o teu cuidado mesmo, tua delicadeza, é muito linda. Sim, sou eu que faço tudo, eu que escolho as imagens, eu que escrevo os textos, eu tô ali para servir, transbordar aquilo que Deus, eu tô para servir Deus e para cumprir aquilo que Ele quer que eu faça. Assim, essa é a minha missão, eu olho para Deus e falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? É isso. Então, vamos falar sobre isso. Eu sei que se eu fizer essa postagem, eu vou ter muitos haters, mas eu vou lá e faço mesmo assim, porque é o que Deus espera. Eu lembro que esses dias mesmo eu falei sobre as prioridades da esposa. Sim. E daí eu coloquei ali os filhos depois do marido, obviamente, né? E várias mulheres falaram, nossa, que absurdo, os meus filhos vêm antes do meu marido, enfim, elas acham que viver dessa forma desordenada é o caminho. Então, eu não me abalo com isso, sabe? Sim, eu porque costumo, você está seguindo aquilo que Deus me fala. Então, eu sempre falo assim, você não pode se abalar nem com as críticas, nem com os elogios. Sim. Porque os elogios, eles não podem te inflar o teu ego. Eu sempre cuido disso, sabe? Eu olho para as críticas da mesma forma que eu olho para os elogios. Sim. Muitas vezes, porque eu penso, isso para não pode... te envaidecer, nem te desestimular, Exato, né? Exatamente. Eu vou ficar com o que Deus espera de mim. Eu vou ficar com Deus. E essa crítica, esse elogio, eu vou deixar aqui... Sim. Como é o teu devocional, assim, o teu dia a dia com Deus? Vocês vão à igreja, vocês têm, sei lá, célula, tem culto em casa, ou é o teu momento, esse momento com Deus é íntimo, é você com seu esposo, Sim, o meu esposo, ele trabalha muito mais do que eu. E foi muito legal essa mudança de perspectiva, assim, porque o meu marido, ele realmente começou a cumprir muito mais o papel masculino dele. Sim. É lindo de ver como ele tem vivido como um verdadeiro homem chamado por Deus, um homem protetor, um homem maravilhoso. E ele trabalha muito, 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 muito. Então, geralmente, meu momento com Deus, eu tenho sozinha de manhã. Eu tiro a minha manhã. Antigamente era assim, de manhã, de tarde, de noite, trabalho. Hoje em dia manhã é estudo, fico com Deus. Eu vou lá pro meu sofá, faço um chazinho, fico na coberta, eu tenho aquele meu caderninho que eu te falei, de oração, que eu tenho lá todos os pedidos. Esse caderninho é maravilhoso, de verdade, eu indico para todo mundo, o caderninho da oração. Tenho a palavra de Deus, tenho os livros que eu gosto de ler, eu tenho uma biblioteca cheia de livros, assim, e aí é aquilo, quando Deus vai me levando, às vezes eu penso, eu preciso estudar sobre tal coisa, aí eu vou estudando mais sobre essa outra coisa. Agora eu tô estudando muito essa questão da submissão feminina, me aprofundando ainda mais nisso, sobre o que é isso e tal, e aí eu tô lendo isso. Então eu tenho muito esse momento com Deus
pela manhã. E à tarde é onde eu trabalho, que é onde eu vou criar os meus posts, Sim, eu faço, que eu vou dar aula na minha escola de feminilidade. Como funcionam as aulas também? Como que é? É um curso tem começo, meio e fim? Como que é? Como que as pessoas podem entrar? Tem turma aberta ainda? Tem, sim, ele fica aberto, chama Clube Bela e Feminina, para você. E a beleza não é só a beleza exterior, tá? É a beleza que eu chamo de que tem a beleza ordinária e a beleza extraordinária. A beleza ordinária é a beleza que vocês estão vendo, a beleza externa, de fato, que também importa. Mas a gente também trabalha a beleza extraordinária, que é a beleza das virtudes, o desenvolvimento das virtudes, porque para cada vício que a gente tem na vida, para cada erro que a gente tem, existe uma virtude que está em falta, que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, o vício da pornografia, existe a virtude da temperança, do domínio próprio. Existem virtudes que a gente precisa, e tudo isso a gente trabalha lá dentro. Então, a gente trabalha essa coisa da feminilidade, a questão das virtudes, da sabedoria e também da prosperidade, tal como a mulher de Provérbios 31, que era uma mulher muito próspera e visionária, empreendedora. Sabe qual que é a diferença da mulher virtuosa para a mulher empoderada? É que a mulher empoderada, ela só pensa em dinheiro, em lucro, na carreira, no trabalho, etc. A mulher virtuosa, a primeira coisa que ela faz no dia dela é cuidar da família dela. Sim. A Bíblia fala, ela se levanta ainda de noite e dá de comer aos seus. Ou seja, ela arruma a mesa dela, ela dá mantimento para o seu marido, para a sua família, e depois, ou seja, é depois a carreira dela. Então, a gente trabalha tudo isso lá dentro e tá aberto. Chama belaefeminina.com. Só entrar. São aulas gravadas. Gravadas. Sim, a pessoa pode assistir quando ela quiser. Daí, seu dia a dia de manhã... Com Deus, com estudos. À tarde para produzir os seus conteúdos. Exatamente. E à noite com o marido. Pronto. Quais são os teus sonhos ainda como mulher, como esposa, como filha de Deus? Eu já recebi tudo de Deus, assim. O que vier agora é lucro, é bênção. Eu sempre penso assim, eu não merecia nada do que eu vivo. Não merecia um marido maravilhoso, não merecia tudo. Estar aqui, né? Eu não merecia isso. De fato, não merecia. Claro que merecia. Não tem como merecer. É muita bênção que eu recebi. Então, sinceramente, eu não tenho um sonho. Meu sonho é agradar a Deus. E ser mãe? Claro. Né? Que vai ser uma mãe linda. Ai, você acha? Eu acho. Imagina. Vai estar toda cuidadora, né? Eu acho que a mãe, quanto mais... Se Deus quiser, colocada, o bebê né? Quanto mais a gente compreende, né, da criação, quanto mais a gente está no nosso papel de feminino mesmo, eu acho totalmente. que não tem como a gente, né, não desejar. E se for da vontade de Deus, se Deus quiser, ele vai porque me dar Ele tem filho. Os seus planos, a sua hora, o teu jeito. Exato. Mas honestamente, eu já me sinto muito no lucro. Eu não tenho assim pedidos para Deus, tenho só agradecimentos. Amém, amém. Eu queria que você deixasse uma última palavra para quem nos ouviu até agora. Eu tenho certeza que muitos foram edificados, muitas mulheres vão ter uma outra visão, outro desejo de buscar a sua própria essência, se redescobrir, né? As que estão ainda mais perdidas. E eu quero deixar aberto aqui para você. Eu costumo dizer que a mulher, longe do seu feminino, longe do seu papel como mulher, é como se fosse aquele peixinho na areia que está se debatendo. Ele está na areia, então não é o lugar de origem dele, não é o seu habitat, é a areia. Então ele está ali se debatendo. Talvez você esteja como esse peixinho, se debatendo na areia, achando que está sem oxigênio, se sentindo sem fôlego. E a mulher que ela volta para sua feminilidade, que ela volta para sua essência, ela volta, né? Tá aí dentro de você. É exatamente a sensação daquele peixinho, que aquele peixinho tem quando alguém pega ele e coloca ele de novo na água. Não significa que vai ser fácil, tudo perfeito, tudo muito fácil, mas vai ser muito mais simples, vai ter paz, vai ter ordenança na tua vida. Então, voltar para o seu feminino, resgatar essa sua essência feminina, com certeza é o que eu desejo para todos vocês,
mulheres maravilhosas. Obrigada. Oh, que linda! Eu quero te agradecer pelos teus ensinamentos, pelo seu exemplo, pela sua fortaleza, a sua coragem em ser transformada, em ser uma boca de Deus nessa geração, diferenciado de tantos. Eu acho que isso é empoderamento. Isso é ser forte, ser corajosa, é assumir os planos de Deus, é assumir o papel que Deus deseja de nós, mesmo em uma sociedade onde a grande maioria busca por outros caminhos. Então, saiba que hoje você é muito mais empoderada, porque é o poder de Deus que atua em você, na sua vida, e que siga assim, atuando cada vez mais, transbordando cada vez mais, alcançando cada vez mais e mais vidas. Se você está aqui é porque você realmente tem feito a diferença. E isso é fruto das tuas decisões, é fruto da tua coragem, é fruto do teu arrependimento, da tua sabedoria como ser humano. Então, que você cresça em sabedoria ainda mais, cresça ainda mais na presença de Deus, em todos os seus caminhos, que eles se alarguem, que as portas se abram ainda mais, porque o que você traz precisa ser dito, precisa ser multiplicado. Obrigada, viu? Que você floresça ainda mais nesse jardim lindo de Deus. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada muito. E você, meus queridos, minhas queridas, compartilhem dessa mensagem, nos siga aqui no canal, saiba que vocês são sempre muito bem-vindos. Deixe aqui os seus comentários, as perguntas, as dúvidas, quem você gostaria de ver aqui no próximo Mais Forte Podcast. Saiba que estamos aqui para servi-los, para servir a Deus, e que você seja também essa pessoa que multiplica bênçãos, que ora pelos outros, que deseja o bem dos outros, e que assim você tenha certeza, você vai receber o melhor de Deus para a sua vida. Antes de se preocupar em colher, se preocupe em plantar, se preocupe em reconhecer o dom de Deus na vida de cada pessoa, para que você receba os teus dons, para que você floresça em teus dons. Muitas vezes nós ficamos ali nos comparando e falando, poxa, aquele tem isso, aquele tem aquilo, e eu ainda não floresci naquilo que Deus tem para mim. Mas quando você celebra a vitória do outro, Deus está preparando o melhor para você. Enquanto você elogia o outro, Deus está se alegrando e te elogiando lá no céu. Então se preocupe com esse elogio, se preocupe com essa colheita, se preocupe em sim fazer o bem ao próximo em todas as oportunidades, para que você receba o bom de Deus, o melhor de Deus. E Ele tem muita coisa para a sua vida. Que você floresça, que você cresça e que vocês sejam eternamente abençoados a cada dia. Obrigada por tudo e até o Mais Forte Podcast da semana que vem. Espero vocês. Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que, apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube? Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Chepelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças. Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova cada mês. Então, nos vemos por lá.
Ah, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos, combinado? Deus abençoe o seu lar e até breve!